Essa, essa primeira questão fala de duas proteínas que foram extraídas de diferentes tecidos, células sanguíneas e célula epitelial, e que elas apresentam a mesma quantidade de 6 tipos diferentes de aminoácidos. E a partir daí, a questão quer saber o que a gente pode afirmar quanto ao que foi dito. Bem, a produção de uma proteína depende do código genético. O código genético está lá no DNA. E esse DNA, por sua vez, ele produz, ou a partir dele se produz RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, por sua vez, é que vai determinar qual é a sequência de aminoácidos que a proteína vai apresentar. Ora, sendo assim, embora existam 6 tipos de aminoácidos na mesma quantidade nessas duas proteínas, quem efetivamente vai dizer se elas são iguais ou diferentes é a sequência desses aminoácidos nessa proteína, a sequência que foi determinada pelo código genético presente no DNA. Sendo assim, a gente vai poder dizer que se trata tanto de proteínas iguais quanto de proteínas diferentes, pois vai depender da análise da disposição desses aminoácidos na proteína. Se a disposição for a mesma, é sinal de que se trata das mesmas proteínas. Se for diferente, é sinal de que trata-se de proteínas diferentes. Portanto, letra E é a resposta. Essa nova questão está representado num grande esquema o que nós falamos, de certa forma, na questão anterior. Que o DNA é responsável por determinar essa codificação genética. É lá no DNA que existe o código genético. Esse DNA, por sua vez, é responsável pela produção de RNA, e o RNA vai ser responsável pela produção final da proteína. Nós temos aqui dois processos distintos. Esse primeiro é o processo da transcrição. É o momento em que o código do DNA vai ser passado para o RNA. O segundo momento é o momento da tradução, o momento em que o código genético vai ser traduzido numa molécula de proteína. E nós temos ainda a possibilidade do próprio DNA servir de modelo para a formação de mais DNA. Esse é o momento da replicação ou duplicação do DNA. Nesse gráfico, nós temos as três coisas. Nós temos o DNA com seu código genético servindo para formar mais DNA, número 2, que diz respeito à duplicação do DNA. Nós temos o DNA sendo utilizado para formar RNA, tanto de transferência quanto mensageiro, número 1, que representa então a transcrição do DNA. E finalmente o RNA mensageiro, junto com o RNA de transferência ou transportador, participando da definição da sequência dos aminoácidos na molécula final de proteína, que representa então o processo de tradução. Como ele quer saber esta ordem, o processo de transcrição é o processo 1, o de duplicação é o processo 2 e o de tradução é o processo 3. Logo, a resposta correta é a letra B de bola. Bem, essa questão fala da alergia ser uma hipersensibilidade desenvolvida em relação a certas substâncias chamadas alergênicos. Os alergênicos, na realidade, são substâncias estranhas ao nosso organismo, são substâncias que funcionariam como antígenos e que são reconhecidas automaticamente por anticorpos. Essa reação alérgica, ela acontece quando esse alergênico, esse antígeno, se liga aos anticorpos de uma célula específica. Essa célula específica é o mastócito. O mastócito, ao se ligar a esses antígenos, ele reage liberando
grande quantidade de estaminas. E essa grande liberação de estamina pode levar o organismo a uma hipersensibilidade que a gente chama de choque anafilático. A resposta dessa questão, portanto, é letra C. Nessa outra questão é mostrado um esquema de sistema circulatório de um animal. Repare que ele apresenta um único átrio e um único ventrículo, duas cavidades sanguíneas apenas, um único átrio e um único ventrículo. Isso já nos indica que esse animal é, na realidade, um peixe. Agora, qual é o sentido de circulação do sangue no organismo desse animal? O átrio é sempre a cavidade por onde o sangue entra e o ventrículo por onde o sangue sai. Portanto, o sangue circula nesse sentido aqui, nesse esquema de circulação. Aqui estão os capilares branquiais. E o sangue que está chegando aos capilares branquiais é o sangue que vem do corpo. Então, o sangue em 1 é um sangue rico em gás carbônico, alta concentração de gás carbônico, sangue de 1. Quando ele sai dos capilares sistêmicos, ele já sai oxigenado, e ele vai oxigenado para o corpo. Então, em 2, alta concentração de O2. Sendo assim, a resposta a essa questão é letra A. Nessa questão é mostrado um esquema de recuperação vegetal de uma área submetida à extração de areia pelo método de cava. Reparem que nesse primeiro estágio 1, a vegetação é mais pobre. Nesse estágio 2, a gente já consegue ver uma vegetação com desenvolvimento intermediário. E nesse estágio 3, a vegetação já está bem desenvolvida. Nós chamamos esse primeiro estágio 1 de ecese. É o estágio em que está iniciando o processo de recuperação. Alguns vegetais estão começando a se desenvolver, a quantidade de organismos ainda é baixa e eles estão produzindo bastante biomassa para crescer. No estágio 2, a gente chama de estágio de série. É um estágio em que já existe uma diversidade maior de organismos, uma quantidade maior de biomassa, maior absorção de energia luminosa. E o estágio final, eu digo que é o estágio de clímax. Nesse estágio de clímax, a quantidade de biomassa é bem maior do que nos estágios anteriores. Há uma grande absorção de energia, porque existe uma quantidade maior de organismos vegetais, fotossintetizantes. Há uma transferência dessa energia para organismos animais e, como há uma disponibilidade grande de alimento, há uma diversidade grande também de consumidores. Então, esse estágio 3, que é o estágio clímax, é onde a gente vai encontrar maior quantidade de biomassa, maior quantidade de aproveitamento de energia e, obviamente, maior diversidade também de espécies. Isso a resposta da questão é letra D.